Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou aluna do curso de Estética e Cosmética da Univals e, juntamente com o meu grupo, composto por mais 7 meninas que vocês irão conhecer ao decorrer do vídeo, iremos apresentar um trabalho da disciplina de Anatomofisiologia. A face humana é uma estrutura complexa e muito expressiva, sendo inervada principalmente por dois nervos, o nervo trigêmeo e o nervo facial. O trigêmeo é responsável pela sensibilidade da face, enquanto o nervo facial comanda os movimentos dos músculos da expressão facial. Agora, nós vamos conhecer a fundo essa inervação, que é tão importante para a área da saúde e para a área da estética. O nervo trigêmeo, ele é o quinto par de nervos dos 12 que temos conectados ao nosso encéfalo. Como podemos observar na imagem, nós temos a célula da glia, que é responsável por suporte, proteção e nutrição dos neurônios. O segundo ramo é o nervo maxilar, onde ele abrange regiões da pálpebra inferior, parte superior da boca e bochechas. A partir dessa célula, o nervo se divide em três ramos. O primeiro ramo é o nervo orbital, que abrange regiões da testa, couro cabeludo, partes superiores da pálpebra e nariz. O primeiro e o segundo nervos, eles são nervos sensitivos, o que nos permitem sentir toque, temperaturas. Já o terceiro nervo, ele é um nervo misto, então ele contém tanto os nervos sensitivos quanto motores. Existem alguns problemas comuns relacionados aos nervos, como infecções e a neuralgia do trigêmeo, onde a nossa colega Mara vai dar continuidade. Oi, gente. Agora eu irei dar continuidade com o assunto do nervo trigêmeo, só que falando sobre a doença que acontece no nervo trigêmeo. Tem uma artéria no cérebro que ela está pressionando o nervo trigêmeo. Então, a cada batida do coração, essa artéria, ela vai pulsando no nervo trigêmeo. Então, a artéria, ela tem a barreira de mielina. A cada pulsação, ela vai se destruindo, desgastando a barreira de mielina. E quando ela se rompe por completo, nós temos a neuroinflamação, que é o que causa a doença neuralgia do trigêmeo. Então, quando essa artéria fica desprotegida, aí vai acontecer os chamados choques elétricos. O que que acontece? Quando essa barreira ela está desprotegida, ocorre o choque e aí vai acontecer a pior dor do mundo, que é como é chamada, a neuralgia do trigêmeo. O nervo facial, ele é o sétimo par craniano, tem como principal função a função motora. Ele é responsável pelo controle das expressões da face, como sorrir, piscar, franzir a testa, entre outros movimentos. Além disso, ele também participa da salivação, da produção de lágrimas e do paladar na parte anterior da língua. Lesões desse nervo causam a famosa paralisia facial, em que a pessoa perde o controle de metade da face. Letícia e eu vou explicar sobre o plexo parotídeo, que ele é uma estrutura fundamental para a movimentação da nossa face. Ele é formado pelo nervo facial ver2 par craniano dentro da glândula paróide e distribui impulsos para os músculos da expressão facial. Formação do plexo parótido. Imagine que o nervo facial é como uma grande avenida principal, que ao entrar com a glândula paróide se divide em várias ruas menores. E essas ruas menores são seus 5 ramos principais, que é o ramo temporal, o ramo bucal, o ramo zigomático, o ramo bucal, o ramo marginal da mandíbula e o ramo cervical. E a função de cada uma delas. O ramo temporal, ele controla os músculos da testa e pálpebra superior, que é essa região aqui do olho.
O ramo zigomático ele já atua no músculo ao redor dos olhos. O ramo bucal ele movimenta os músculos da bochecha e lábio superior. O ramo cervical ele controla o músculo platíssimo e do pescoço, que são esses músculos aqui dessa região. Esses ramos permitem que possamos sorrir, piscar e fazer expressões faciais. Função do plexo parótido. A principal função do plexo parótido é a mímica facial. Isso significa que ele comanda os músculos responsáveis por expressões como alegria, surpresa e tristeza. Importância clínica. Se o plexo parótido ele for lesionado, pode ocorrer uma paralisia facial ou paralisia de Bell, dificultando movimentos faciais e afetando a comunicação não verbal. O plexo parótido ele é um sistema essencial para a expressão facial, formado pelo nervo facial, dentro da glândula parótida, e o seu funcionamento ele é adequado e indispensável para expressões do dia a dia. Se um dos ramos do plexo parótido for danificado, pode ocorrer a fraqueza ou paralisia da expressão facial na área correspondente. Isso pode causar simetria facial, dificuldade para piscar, sorrir ou mover os lábios, dependendo do ramo afetado. Às vezes pode ser o lado direito, às vezes pode ser o lado esquerdo. Como exemplo, quando acontece uma lesão na região, ou então cirurgias não bem-sucedidas, como a questão da cirurgia facial, né? Às vezes acontece isso. E pode causar essa paralisia facial. E existem tratamentos específicos dependendo da gravidade da lesão. Existem medicamentos, fisioterapia, e fonoaudiologia e cirurgia. Isso vai depender da necessidade de cada paciente. Os músculos da expressão facial são inervados pelo nervo facial. Eles são responsáveis pelas nossas expressões, como sorrir, fechar os olhos, levantar as sobrancelhas e até mesmo fazer caretas. A paralisia de Bell é uma condição que causa paralisia temporária em um lado do rosto. Isso acontece quando o nervo facial sofre uma inflamação. Quando ocorre essa inflamação, o nervo para de funcionar da forma correta, o que acaba causando dificuldade ao fechar o olho e ao tentar abrir a boca. Então, para concluir, a inervação da face é complexa, envolve principalmente os nervos trigêmeo e facial. O trigêmeo é responsável pela acessibilidade da face, enquanto o facial é responsável pela expressão facial. Alterações desses nervos podem causar condições clínicas relevantes como neuralgia e paralisia facial. O entendimento anatômico da inervação é essencial para a prática de estética, médica e fisioterapêutica. E para finalizar, podemos dizer que a paralisia de Bell, mesmo sendo repentino e assustador, na maioria das vezes tem cura. Espero que as explicações tenham sido claras e que vocês tenham compreendido a importância da inervação da face, tanto na anatomia quanto na prática da estética. Muito obrigada pela atenção e estamos à disposição para dúvidas e comentários.